Hoje eu vim falar de um assunto bem polêmico, é o Terrible Two, os terríveis 2 anos, né, ou a adolescência dos bebês. Hoje eu vou falar como médico, mas também como mãe, porque esse período é de 1 ano e meio a 2 anos e meio. Eu tenho uma criança entrando no Terrible Two, de 1 ano e meio, e eu tenho uma filha de 5 anos, que eu já passei por isso, já passei pelo Terrible Two, né? Para algumas mães, o Terrible Two, ele é mais desafiador do que aquele bebê pequenininho que chegou da maternidade, né? Porque um bebê de 1 aninho, né? Uma criança de 1 ano que chora porque tá com fome, chora porque tá com sono, chora porque tá com sede. Eu acabo suprindo as necessidades dele e ele para de chorar, fica tudo bem. De repente, aquele bebê, ele começa a gritar, a se jogar no chão, a fazer as famosas birras, né? O que está acontecendo com o meu bebê? O seu bebê está virando uma criança. Mas por quê? Para vocês entenderem um pouquinho do que está acontecendo, eu uso bastante um comparativo no consultório, que é o cérebro é uma casa em construção, né? Então, nesse período, o desenvolvimento cerebral ele é muito intenso. Para vocês terem noção, lembra que na consulta de pediatra a gente fica medindo a cabecinha do bebê? A gente mede até os 2 aninhos, porque depois dos 2 anos eu tenho o fechamento das fontanelas e a cabeça não cresce mais. Então o desenvolvimento cerebral é muito intenso. Claro, ele continua se desenvolvendo conforme vão passando os anos, né? As células do cérebro, elas se revitalizam, a gente tem novas sinapses, não estou falando que não continua o desenvolvimento, né? Mas nesse período de 2 anos, o desenvolvimento é muito intenso, né? É realmente uma casa em construção. Eu estou desenvolvendo a base da casa, né? Então eu estou adquirindo capacidades físicas, intelectuais, emocionais, e às vezes é tanta informação para o bebê que está virando criança que ele não consegue lidar com isso, né? O seu bebê está se descobrindo como um ser único, um indivíduo que tem suas vontades, né? Então por que a criança faz a birra? Porque você contrariou ele. De alguma forma, a gente contraria a criança, por isso que ela começa a gritar, por isso que ela começa a se jogar no chão. E às vezes é uma coisa mínima, né? Mas o que eu sempre falo para os pais? Primeiro, estabeleça o limite. Se você está contrariando o bebê, é porque você precisa contrariar o bebê. Porque ele ou está se expondo a uma situação perigosa ou porque não pode ter aquilo que ele quer ter, né? Não pode pegar um objeto que vai machucar ele, ou você não pode comprar um brinquedo para ele naquele momento. Você tem que educar, você tem que estabelecer o limite, né? Como que eu vou estabelecer o limite? Bater não é opção. Gritar não é opção, né? Porque você vai estar ensinando ele a ser agressivo, a ser mais agressivo, né? Quando a criança começar com as famosas birras, a minha dica é tentar acolher, né? Acolhe a criança, abraça, beija. Eu sei que às vezes eles estão gritando, eles estão naquele looping, não dá para conversar com ele naquele momento, né? Mas tenta acolher, tenta fazer com que ele fique mais calmo, né? Fala para ele baixinho no ouvido dele que você entende o que ele está sentindo, que você tá ali com ele e que vai passar, né? Isso é muito importante, tá? Não ceder, né? Não fazer porque é fácil, né? Não fazer o que a criança quer, né? O ceder é um reforço negativo, né? O acolher é um reforço positivo na educação da criança, né? Uma outra dica para diminuir um pouquinho a birra é: eu vou sair com meu bebê. Tente não sair com o bebê com fome, com o bebê com sono, porque senão as famosas birras elas vão acontecer e vão acontecer em lugar público, que a gente fica morrendo de vergonha, né? Comigo já aconteceu no shopping. Eu lembro que uma vez a Ana Luísa estava gritando, a gente precisou tirar ela do shopping, né? Eu estava descendo a escada rolante com ela gritando, fazendo birra, eu estava tentando fazer ela ficar mais calma e eu estava morrendo de vergonha, né? Daquela gritaria toda, parecia uma sirene. E daí um pai olhou para mim e falou assim: eu já passei por isso. Naquela hora, a minha vergonha passou. Eu falei: bom, então as pessoas já passaram pelo que a gente está passando, tá? Eu sei que algumas pessoas olham, julgam, mas esqueça da vergonha, tá? Não precisa ficar com vergonha. Deixa pra lá. O filho é seu, você sabe o que é o melhor para ele, tá? Então você sabe que o melhor para ele é acolher e abraçar ele, tá? Estabelecendo limites na educação do seu filho e vai passar. Juro por Deus que vai passar. O meu já passou e agora está começando de novo, tá?
Eu espero que eu tenha ajudado vocês com algumas dicas do Terrible 2 ou adolescência dos bebês. Se vocês gostaram do vídeo, curtam e compartilhem, tá? Me sigam lá também no Instagram, Pediatra dos Meus Filhos, tudo junto.